Estamos aqui para a nossa 8ª live dessa quaresma educativa de Santa Ilse, onde nós estamos falando dos caminhos de Hildegard, os caminhos que levam para a tenda dourada, que é onde nós queremos chegar. Sejam todos bem-vindos. Convidem os amigos, por favor, mandem um aviãozinho quem conseguir mandar. O Instagram não tá de brincadeira com tudo, não. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Não se esqueça que está no processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda. Boa tarde, Lu Pimenta, Mara, Maria Leila, Denise, Ana Rocha, doutora Lúcia, Regina, Adila, Aini, muito prazer te ver aqui, Aini. Muito boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Sandra, Regina, Vera. Convidem os amigos. Já vamos iniciar. Olá, Andressa, Holanda. A vida é curta pra viver assim, à toa. Boa tarde, Felipe Regardi, Maria Borges. Estamos aqui para mais uma live, uma tarde de conhecimentos com Santa Hildegard. Aurora, boa tarde, muito bom te ver aqui. Arlene, não se esqueça que está no processo. eu peço a todos que estiverem entrando, convidem seus amigos, por favor, porque tá complicado. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não ator. Muito boa tarde a todos. Por isso ria, cante e chore. Já vamos iniciar aqui, que hoje nós não vamos nos delongar tanto assim. Memore, pra que se preocupar? Acho que o Instagram começa a comunicar as pessoas agora. Daniele, boa tarde. Ângela, boa tarde. Vânia. Então vamos lá, minha gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Jordânia, boa tarde. Vocês me ouvem e veem bem? Né? Que nós já vamos iniciar aqui essa nossa tarde com muita energia, trazendo muitos ensinamentos para vocês estarem colocando aí na vida prática, tá bom? Muito obrigada, vocês estão respondendo aí que tá ok o som. Que nós já vamos iniciar aqui, tá bom? Com fé, que tudo vai dar certo, que não vai ter nenhum apagão atrapalhando a gente, como ontem, né? Aconteceu aqui que muita gente teve dificuldade de entrar. Maria de Fátima, boa tarde. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre como é que a gente elimina um vício, não é? O nosso tema de hoje é esse: como eliminar um vício? O que eu faço para eliminar um vício, né? E a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, tem várias estratégias, né? Tem alguns terapeutas que utilizam de estratégias diferentes. Mas quando a gente está falando aqui de mão na massa, direto na prática, nós já falamos aqui de todos os vícios. Eu expus para vocês, vocês fizeram uma análise ali, voltado para a própria vida, lembrando que não é para vocês se Santa Hildegard fala sobre os animais, ela fala assim, tá, Ângela? Ela fala assim, Ângela, ela fala dos animais, ela fala da característica de cada animal, depois inclusive eu posso falar num dos caminhos aqui, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, na questão dos vícios e virtudes aqui, vocês fizeram aí uma análise, né, dos vícios, de quão um vício impacta na sua vida e quanto uma virtude também está presente
ali na sua vida, certo? Deixa eu só ver aqui, as perguntas aqui. Eu tive um sonho que tinha uma menina que usava uma pedra santificada grávida e foi rápido. Foi rápido. Não casei, deve estar ligado a estar na quaresma. Pode ser sim. Então, o que eu indiquei para vocês ali foi fazer aquele exercício, analisar cada um dos vícios, tá? Eu não vou ler os comentários, gente, senão eu me perco. Tá? Depois, por fim, eu coloco os óculos e leio, porque senão eu fico perdidinha aqui, eu quero responder todo mundo e não consigo. Então, nós fizemos aquele exercício, anotamos ali quanto um vício impacta na minha vida, né? No meu agir, porque inclinados ao vício nós estamos pelo nosso corpo. Todos nós somos inclinados, temos inclinações. E uma coisa é estar inclinado, outra coisa é eu ceder àquele vício, né? Eu agir de conformidade com a minha carne, com os desejos da minha carne, ceder às paixões da minha carne. Isso é um problema. E eu também pedi para que vocês olhassem para as virtudes, porque muitas vezes a gente fica com o olhar voltado somente para o vício e esquecemos que temos virtudes também, né? E essas virtudes têm um peso e uma representação, né, muito grande na nossa vida. Elas fazem parte, inclusive, da nossa maturidade espiritual à medida que a gente vai, inclusive, refinando essas virtudes, porque elas estão aqui para serem refinadas, né? Nós alcançamos o ápice dessas virtudes, né? Porque através dessas virtudes nós vamos conseguir transformar essas coisas dolorosas que acontecem na nossa vida, né, em forças curativas. É isso que Santo Hildegarda faz. Fala, e o que é que a gente vai fazer então para transformar isso, para cuidar desse vício que eu já identifiquei que está presente na minha vida, né? Qual cuidado eu tenho que ter? Primeiro é o reconhecimento daquele vício. Reconhecer que existe. E estar atento para os vícios adjacentes, né? Desse reconhecimento. E tomar cuidado também no exercício da minha virtude, porque existe, gente, uma linha muito tênue que separa o virtuoso daquele que se esconde atrás da virtude. Vou dar 2 exemplos práticos aqui para vocês que vocês vão conseguir entender. A generosidade, por exemplo. A generosidade é incrível. Mas quando eu ajo com generosidade para que eu seja notada, para que a minha vaidade, né? A minha vaidade esteja à tona, venha à tona e as pessoas me notem, nossa, quão generosa é a Luciene. E o meu exercício em ajudar o outro, em ser generosa, em ser caridosa, está pautado só na minha visibilidade. Percebem que tem uma coisa aí, como diz um amigo meu aqui, um trem errado que não dá certo? É exatamente isso. Às vezes, no exercício da nossa virtude, nós estamos escorregando ali. Que é muito fácil, né? Para mim, por exemplo, é muito fácil agir com generosidade. Mas tá travando? Tá travando, gente? Parece que eu li, foi isso aí. Travou? Travou, gente? Ai, ai. Tá ok? Podemos continuar? Alguém pode me dar um ok? Travado não? Ai. Não? Então, vou seguir aqui. Quem acha que tá travado aí, eu sugiro que se tá travado, ela não vai nem ouvir eu falando, né? Se por acaso travar, gente, desliga e entra de novo. Por favor. Tá perfeito? Então vamos tocar. Eu tô falando para vocês que tá complicado. Para algumas pessoas tá travando, para outras não, então vamos tocar o barco. Então no exercício aí da nossa virtude, muitas vezes, existe lá
pezinho. Por quê? Porque existem brechas em nós que possibilitam isso. Vamos falar aqui de uma coisa que é muito, muito comum nos tempos de hoje, que se fala muito aí, da modéstia, né? Ó a modéstia. Percebam que tem uma linha muito tênue. A pessoa modesta, ela vai agir de forma natural, tá? O exercício da virtude, ele é natural. E hoje, nós vemos aí tanta coisa acontecendo, tantos exageros, né? Na questão da modéstia. E prestem atenção numa coisa. Quando existe excesso de alguma coisa num lugar, todo excesso caracteriza uma falta. Todo excesso, ele traz uma informação de falta de alguma coisa. Então, a pessoa que no exercício da sua modéstia, ela faz muita questão de aparentar modesta, né? É aquela pessoa que vai com véu, que vai com um saião, que vai com a blusa de manga comprida, que vai com uma botona de coturno, que o trem vai tampando até aqui, né? E ela chega na igreja, ela parece um ser estereotipado. Estereótipos para caracterizar alguma coisa. A modéstia, ela é simples. O exercício das virtudes são simples. Não é aquela coisa caricata. As pessoas não precisam ser caricatas para serem modestas. E quando a gente vai ler lá, São Tomás de Aquino fala muito a respeito disso, né, do mau uso da modéstia, inclusive, que isso tende a nos levar para um outro vício. A gente está percebendo que tem um outro vício ali nessa manifestação do desejo de se manifestar tão modesto, tão cheio, né, de valores assim. Porque as coisas são naturais. E as coisas de Deus, assim como a gente quando olha para a criação, nós vemos que a beleza, ela é a pauta. Tudo de Deus é belo. Uma pessoa modesta, ela é bela. Você vai olhar para a pessoa modesta, independente dela ser uma mulher casada, uma mulher solteira, modesta, bela, bela. A beleza, ela impera. Agora, aquela pessoa que chegou lá na igreja parecendo uma bruxa, que você colocar a vassoura lá do lado, ela voa, tem alguma coisa errada ali. Tá precisando de ajuste. Então, se você é essa pessoa que você precisa de exagerar para mostrar quão modesto você é, tem alguma coisa errada acontecendo contigo. Analise-se aí. Analise-se. E exatamente, a modéstia é bela. Você olha para aquela pessoa, ela está completamente tampada e a beleza transcende. Ela não chega parecendo uma bruxa lá dentro da igreja, que se colocar uma vassoura ali, voa ela, a vassoura e quem estiver perto. Exatamente, bem simples. É simples, gente, é simples, é sem exagero. É sem exagero, é sem estereótipo. Então, quando a gente vê uma pessoa muito hoje, a gente vê que ela está estereotipada, né? E os estereótipos, eles querem trazer muitas vezes uma coisa que dentro da gente não existe ainda. Tá? Uma coisa que dentro da gente ainda não existe. Então, e outra coisa, a modéstia, ela tem muita ligação, se eu estou pegando um exemplo aqui, né? Com o comportamento, com o seu comportamento. A modéstia, ela não é só na roupa, não é só na sua vestimenta. Ela é um conjunto de coisas, né? E hoje as pessoas desenharam que ser modesto, né, é um padrão de se usar isso, né? Então, nada de Deus vai fugir à beleza
Você olha para a criação, existe diferentes belezas, mas tudo é belo. Tudo de Deus é belo, harmônico e ordenado. Tudo de Deus tem uma ordem. Então, o que acontece com os vícios quando a gente alimenta esses vícios em nós? Qual que é o grande problema? Além da questão ali nervosa, que nós vimos que tem conexão com cada uma das nossas... Exatamente, o que você quer ostentar muito é porque te falta, né? Muito bem, Cris, o que você colocou aí. Então, além daquelas conexões nervosas, o que isso vai desencadear lá dentro do nosso organismo? Mais para frente nós vamos ver um pouquinho disso mais detalhadamente. Eu já tenho live que fala sobre isso aqui. Tem uma ligação lá com a queda de Lúcifer. Porque quando nós vamos estudar ali a teoria humoral, à luz de Santo Hildegard, a bile negra já está no nosso corpo. Nós nascemos com a bile negra ali. Então, à medida que nós vamos tendo desequilíbrios, e esses desequilíbrios, na sua maioria das vezes, são causados pelos nossos vícios, nós aumentamos a bile negra no nosso corpo. E a bile negra vai causando uma série de disfunções. Essas disfunções que estão ligadas a cada uma das vértebras que eu apresentei para vocês aqui. Vai ser excesso de fleuma, excesso de líquido diferente, né? São inflamações diferentes, né? E Santo Hildegard vai falar de uma inflamação seca, de uma inflamação úmida, de uma inflamação quente, tá? E isso tudo é que causam as doenças em nós, tá bom? E o que eu faço para equilibrar isso? Identificar o vício. Identificar o vício, olhar para mim com muita coragem, essa é a palavra, olhar para mim com muita coragem e procurar as minhas falhas, sabendo que eu não vou ter um olhar de julgamento, eu não vou ter um olhar de condenação. Lembra da questão da planta que eu falei para vocês? Quando você compra uma plantinha e você está plantando, você não vai olhar ali que a planta fracassou, né? E se ela morrer, se ela não vingar, você vai procurar entender o que faltou ali, né? Que tipo de alimento faltou ali? Que tipo de preparo no solo faltou ali, né? Que tipo de adubo? Se falta sol, se não falta sol. Então a plantinha hoje aqui somos nós, somos cada um de nós, que estamos aqui dispostos a entender o que a gente precisa fazer para se equilibrar. Dona mocinha de 4 patas está se manifestando ali. Talvez eu vou precisar me levantar. Torçamos para que não, tá? Então, vou identificar primeiro, tentar identificar em que etapa que eu estou, né? E reconhecer as minhas fraquezas. As minhas fraquezas e as minhas forças também. Vícios e virtudes. Consegui aprender a lidar com as plantas. Cada uma delas é um mistério, né? Então, gente, tem toda essa... Me deem 1 minuto, por favor. Dona Doros, o que está acontecendo com você? Vem aqui, você não é assim, não. Por quê? O que eu estou fazendo agora? Você quer ficar nessa lição? Vem, não pode. Questão resolvida, me perdoem. Então vamos lá, continuando aqui. Identifiquei ali o que acontece comigo. Identifiquei, vocês devem estar aí com o caderninho de vocês, né? Analisando ali, já devem ter levantado, elencado aí quais são os vícios que mais impactam na vida de vocês. Certamente vocês vão perceber agora que esses vícios se correlacionam, tá?
Eles estão muito interligados. E quais são as estratégias, além daquelas que vocês, obviamente, devem ter lido ali naquela guia, não é? São sugestões, gente. Ali são sugestões. Sugestões. A pedra também é uma sugestão. Inclusive, a partir de amanhã, nós vamos começar a falar sobre o caminho das pedras de Santo Hildegard, tá? Amanhã já vai ser o nosso segundo caminho. Nós começamos aqui pelos vícios e virtudes e vamos passar lá para o caminho das pedras, tá? Então, dentro desse aspecto aí, o que Santo Hildegard nos traz para equilibrar isso? A nossa alimentação, que pode estar pautada tanto nos elementos sutis, porque tudo para equilibrar esses vícios aqui vão estar pautado nas sutilezas. Quando Santo Hildegard fala para comer a espelta, para colocar a galanga na sua alimentação, ela não está falando dos princípios ativos que tem ali. Ela não está falando dos valores nutricionais que tem ali. Ela está falando a nível de sutileza. O que é sutileza? O que é elemento sutil? Que também é outro termo que caiu aí na mão do esoterismo e que a gente não pode nem usar isso dentro da igreja, que já vem uma enxurrada de críticas, né? Porque as pessoas não entendem, desconhecem o significado. Elemento sutil é aquilo que eu não consigo perceber no primeiro momento, mas que eu consigo sentir. A nossa alma é um elemento sutil no nosso corpo. E esses dias eu ouvi uma pessoa falando, tá? Quer saber se tem envolvimento com coisa ruim? É se alguém falar de elemento sutil. Então nossa alma, que está diretamente conectada com Deus, é o quê? Deus usa de sutilezas para se aproximar de nós. Deus usa de sutilezas, de delicadezas. O elemento sutil é a virtude de cada uma das coisas. Quando a gente vai falar de elementos sutis ali das pedras, são as virtudes ali das pedras. Elementos sutis ali da lavanda, né? É tudo que ela traz a nível de vibração. E sim, vibração, porque tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo é energia. A matéria, a mesa, essa mesa que eu estou aqui, ela é energia, só que ela é uma energia condensada. Mas tudo que nos rodeia é uma energia. Tudo vibra. E por que tudo vibra? Porque nós somos regidos por uma ordem cósmica que determina a ação de todas as coisas por essas vibrações. E essa ordem cósmica foi estabelecida por Deus. É a ordem que comanda aí que a gente tem noite, tem dia, duração, que tem aí a mudança das estações, a presença de Deus em absolutamente tudo. Exatamente, a presença de Deus vem em tudo. Em tudo. No aroma de uma flor tem a presença de Deus, porque tem virtudes que Ele colocou ali para pacificar a nossa alma, melhorar a nossa saúde. São virtudes de Deus. Então eu posso dizer que há a presença de Deus em todas as coisas. Há a mão de Deus em todas as coisas. Entendem como é ignorância quando a pessoa fala que elemento sutil é coisa de esoterismo, que energia é coisa de esoterismo? Então, o que Santo Hildegard vai nos indicar? Ela vai nos indicar a alimentação, vai nos indicar o uso de algumas pedras, inclusive ali naquele material vocês puderam ter contato com algumas sugestões para o equilíbrio de alguns vícios. Depois de amanhã nós vamos fazer uma live, inclusive não sei se a Daia Cristais está aqui ainda, nós vamos fazer uma live com a Daia Cristais. Amanhã eu vou abrir essa questão das pedras, nós vamos falar
um pouquinho dessa questão das pedras, e depois de amanhã a gente vai fazer uma live aqui com a Daya, trazendo alguns exemplos para vocês, tá bom? Dentro dessa caminhada. A Daya vai ser minha primeira convidada aqui dessa jornada, tá? Então nós vamos ter ali as ervas e as plantas. Isso está falando... É metafísica, exatamente. Aí o Regard está falando aqui, ó. Isso aqui é a metafísica que faz parte da doutrina católica, gente. Tá bom? Isso é metafísica que faz parte da doutrina católica. Nós vamos abordar bastante isso a partir de amanhã. Porque quando a gente vai falar das pedras, né, é uma coisa. Os óleos essenciais também têm elemento sutil. Exatamente. Tudo que é da criação tem elemento sutil. Muito bem aí, Maria Janice. Os óleos essenciais, aqueles pomanders. Outra coisa que eu vou falar aqui que é muito questionado também dentro da igreja, que é a questão dos florais. Santa Hildegarda fala das questões sutis. Então, quando ela indica o funcho, exatamente, a igreja é rica. E é aquela coisa, a Márcia falou muito bem aí, a igreja é rica. E o que a igreja não usa, o esoterismo vai usar. O que a igreja deixa para lá, o esoterismo vai usar. E vai fazer um desfavor, construir um desfavor para a obra de Deus. Tá? Quando a gente for falar aqui das ervas, Maria Janice, nós vamos falar bastante desses elementos sutis ligados às ervas, às plantas, às árvores, tá bom? Então, e vamos falar dos óleos essenciais aqui também. Então, na alimentação, a gente pode introduzir algumas coisas para o nosso equilíbrio, que vão trazer ali um elemento sutil. Quais são essas coisas que a gente pode introduzir? Vou pegar o básico aqui, que todo mundo pode ter em casa. Eu era para ter trago meu funcho aqui. A Daya adora funcho. O funcho todo mundo encontra funcho. Todo mundo encontra funcho em qualquer lugar. Todo mundo pode ter até um pé de funcho em casa. Você não entendeu sobre a sutileza? Daqui a pouco eu vou falar novamente. Sutilezas são os elementos que a gente não consegue sentir. É aquilo que a gente não consegue sentir, que a gente não consegue ver de primeira mão, a gente só consegue sentir. Eles têm um efeito sutil no nosso corpo. Sutil. O funcho é maravilhoso. Então você toma um chazinho de funcho, você já tem aquele conforto. Então, primeira erva aí de Santa Hildegarda e que eu posso estar utilizando para equilibrar o meu o meu vício, para melhorar o meu vício. Funcho não é erva doce, tá? Funcho não é erva doce. Eu vou mostrar foto de cada um deles, a diferença para vocês depois, tá? Funcho e erva doce são diferentes. O funcho é um pouquinho maior, tá? Não, funcho não é erva doce. Gente, em alguns lugares, porque o funcho, ele é a semente da erva doce, que dá um bulbo chamado erva doce, que a gente pode comer o bulbo, a folha, pode usar a semente para fazer chá e mastigar, tá? A erva doce, que é aquela que a gente coloca lá no bolinho de fubá, sabe? Aquela pequenininha, ela é a pimpinela. O funcho é o folículo vulgar e a erva doce é a pimpinela, tá bom? Então são diferentes. Então a gente pode estar usando funcho para despertar essas coisas sutis em nós e melhorar a melancolia, melhorar a raiva, tá? Qual outro elemento sutil que a gente pode utilizar para melhorar aqui? Exatamente, o funcho é mais graúdo. Para melhorar aqui o nosso humor, as especiarias da alegria, que é uma mistura de cravo, noz moscada e canela, que Santa Hildegarda propõe que a gente use.
E ela usa isso diferentemente, inclusive, das questões quando a gente vai estudar na teoria moral, do quente, que equilibra aquele que está mais frio, né? E não. Essa mistura, ela é uma mistura de componentes sutis, que não está ligada só na estrutura física, né? Nas propriedades de calor, de secura daquele alimento, está ligado nas sutilezas que vão trazer alegria, bom ânimo. Lembra que a gente falou ontem que longe da alegria celeste, nós não conseguimos ter saúde? Que a alegria é a pauta. Então, por isso que Santo Hildegarda indica essas especiarias da alegria, que a gente coloca no biscoitinho, no famoso biscoito da alegria, mas que a gente pode fazer panqueca com ela, que a gente pode estar usando na fruta cozida, na maçã cozida. A maçã é outro elemento que ela traz aqui pra gente com as suas sutilezas, que também vão nos ajudar muito a equilibrar o nosso corpo. Você fazer o uso da maçã com as especiarias da alegria, então, muito melhor. Você se sente ali tão acolhida quando você toma um café da manhã ali com a maçãzinha cozida e as especiarias da alegria. O anis é maravilhoso, Maíra. O anis é maravilhoso. Santo Hildegarda não fala do anis, né? Assim, diretamente, ela não fala do anis, mas ele é incrível. E ele vai melhorar a sua imunidade. O funcho, essas especiarias todas vão melhorar a nossa imunidade. Por quê? Vão tratar a nossa digestão. A nossa digestão, o nosso intestino. E lembra que esses vícios estão conectados com esses órgãos? Quando eu estou tratando esses órgãos e quando eu estou trazendo elementos sutis de tranquilidade para a minha vida. Quando eu falo do uso, gente, é para vocês pegarem um chazinho de funcho e apreciarem. Apreciarem, sentir o aroma, sentir ali quentinho. Exatamente, vai trabalhar ali nas nossas mitocôndrias também. Falou micro-ondas, eu entendi. Eu li mitocôndrias. Olha, micro-ondas eu não usaria, gente, tá? Eu não usaria nessas coisas de Santo Hildegarda, a menos que fosse uma necessidade muito grande, tá? A farinha de espelta, alguém já citou aí, a farinha de espelta, ela é maravilhosa, maravilhosa para o nosso intestino, para o nosso equilíbrio. Lamentavelmente, ela não é tão conhecida aqui no Brasil ainda, não é tão comercializada aqui no Brasil ainda, por isso que o preço é um pouquinho elevado. Mas a farinha de espelta, tanto a farinha quanto os grãos, são maravilhosos. E quando a gente incorpora isso na rotina, né, da alimentação, tudo fica muito melhor. Por quê? Porque esses elementos sutis vão nos trazendo tranquilidade, vão nos trazendo equilíbrio. Depois eu vou dar umas sugestões de onde vocês encontrarem, tá, gente? Algumas coisas. A lavanda, que também é facilmente encontrada aqui, que aqui no Brasil a gente pode substituir pela alfazema, que a nível de sutileza é a mesma coisa, tá bom? E a lavanda, as flores de lavanda não são difíceis de encontrar. Você pode estar usando para fazer o chá, vai ter um bom tratamento ali do seu fígado. Pode estar usando para fazer o elixir de lavanda que tem aqui no feed, que é ótimo. Quem já usou aqui sabe que é muito bom. Vai tratar tanto o fígado quanto o pulmão. Ou seja, vai tirar ali tristeza, amargura, todas essas coisas. O vinho apagado, que é outra coisa extremamente fácil de achar aqui. O vinho apagado é muito fácil de encontrar aqui. Você usa qualquer vinho. Pega um vinho ali de boa qualidade. Pega uma quantidade de vinho
1/3 de água fria, ferveu o vinho ali, vai praticamente evaporar quase todo o álcool, né? Ferveu o vinho. Na hora que ferveu, você jogou 1/3 de água fria e você vai tomar. E você vai tomar de leve, né? Pode fazer o chá da alfazema, tá? Pode fazer o chá da alfazema. A nível de sutileza é a mesma coisa, tá bom? A maçã, o absinto, que é a nossa losna, né? Existem diferentes aí, que é a Artemisia absinto, Artemisia losna, que é a losna, e que é a Artemisia verdadeira. Existem 3 qualidades aí, mas a nível de sutileza, praticamente, as 3 vão nos ajudar muito, e Santo Hildegarda fala das 3. Losna, quem não tem losna no quintal da sua avó deve ter losna, que é o absinto, que é excelente também para o tratamento do fígado, excelente para equilibrar os nossos humores, né? O gengibre é indicado por Santo Hildegarda, a galanga, que é indicada por Santo Hildegarda. Eu não consigo comprar galanga. Faz o uso do gengibre. Só que o gengibre você não pode abusar muito dele, né? Porque Santo Hildegarda recomenda mais para quando você está doente. Você tem, muito bom, olha aí, ó, tá vendo? Todo mundo tem. Artemisia é o absinto. O absinto é a Artemisia. Artemisia absinto. Artemisia é um tipo, absinto é um tipo de Artemisia. São 3 Artemísias. A Artemisia absinto, a Artemisia losna e a Artemisia verdadeira, que eles falam lá, tá? Então, tem pouca diferença. Cardamomo é muito diferente de gengibre, gente. Muito diferente de gengibre. O gengibre vai estar semelhante ali à cúrcuma e semelhante à galanga, tá? São primos ali. O que mais que a gente pode usar? Toda vez que eu falo isso aqui no Instagram, eu quase apanho. Mas vou falar dele de novo. Inclusive, estou pensando seriamente em chamar cada um de vocês que me segue aqui de arrudinha e arrudinhos. Tem pouco arrudinho, mas tem mais arrudinhas aqui. Tanto que o povo pega no meu pé todas as vezes que eu falo da arruda. Inclusive, meu projeto Matérias nasceu desse negócio da arruda. A arruda é maravilhosa. A arruda é maravilhosa para equilibrar nossos humores. É óbvio que todas as especiarias que eu tô falando aqui, isso não é só arruda. Isso vale para canela, isso vale para o absinto, isso vale lá para o cravo, para noz moscada, então nem se fala. Você vai usar com parcimônia. Você não vai comer um pé de arruda, né? Ninguém faz isso. Ninguém vai comer 50 gramas de canela, tomar 1 litro de chá de canela. Isso a gente não faz. Antigamente, eu falava, a única coisa que não tem contraindicação é água. Depois eu descobri que até a água tem contraindicação. Você não pode tomar água, sobrecarregar seu rim, porque você perde eletrólitos ali. Então, todo exagero está errado. Então, você vai usar tudo com parcimônia. Você vai fazer um chazinho de arruda ali, uma colherzinha da erva seca ali. Eu uso o quê? Uma colherzinha de chá para 300 ml de água. E a arruda é fantástica. Se você tomar isso como primeiro chazinho ali da manhã, você percebe que seu dia se transforma, sua digestão se transforma. Depois da alimentação, você tomar um chazinho de arruda, vai melhorar ali a sua digestão. Você mastigar uma folhinha, é uma folhinha, gente, folha, que a arruda, ela tem você pega um galho que tem várias folhinhas, né? Outro dia eu falei para minha amiga minha, falei, você come 2 folhinhas de arruda. Ela pegou 2 galhos, entendeu? Porque tava com dor de cabeça. Melhorou a dor de cabeça, mas exagerou. Mas eu não sei como deu conta de mastigar 2 galhos de arruda, que horrível. Então você vai mastigar 2 folhinhas de arruda.
Grávida pode? Claro que não. Assim como grávida não vai tomar um chá de canela, grávida não vai tomar chá, não é verdade? Então, é parcimônia, é saber o que eu estou fazendo, né? É usar de forma tranquila aquilo e perceber o meu corpo. Acordar de manhã e escutar o seu corpo naquele processo daquele dia. Porque o nosso corpo vai ter diferentes reações a depender do clima, a depender do tempo. Já percebeu que é assim? Então você acorda, ao invés, porque nós perdemos essa coisa, né? A gente acorda, levanta correndo, pega a roupa e esquecemos de olhar para o que aquele dia está nos pedindo. O que esse dia vai cobrar de mim a nível de energia espiritual. É isso que a gente precisa fazer. Então essa é uma forma de equilibrar, né? Incluindo essas coisas, né? Do funcho. Quando eu for falar de cada uma dessas ervas aqui, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então falamos aqui do funcho, canela, cravo e noz moscada, que é de acesso, fácil acesso de todo mundo. Percebam que eu não estou trazendo nada de outro mundo para cá, tá? Lavanda, que se pesquisar na internet você encontra aí. Você pode encontrar em lojas de produtos naturais. A flor da lavanda, você vai usar a florzinha da lavanda, tá? A maçã, que todo mundo pode encontrar a maçã aí. Inclusive, sabe aquela maçãzinha que tá velha lá na sua fruteira? Elas são as melhores maçãs para Santo Hildegard. Elas são as melhores maçãs. O absinto, que é a nossa losna, que é a nossa artemisia aí. O gengibre, que todo mundo encontra. A galanga é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas é possível para algumas pessoas. A espelta é mais difícil de encontrar, principalmente porque ela é um pouquinho mais cara, mas é algo que, se você comprar 1 quilo de espelta, você não precisa fazer um bolinho, um biscoitinho da alegria, mas você pode usar 1, 2 colheres de sopa para você fazer seu caldo, fazer seu creme, fazer sua sopa, enriquecer a sua alimentação. Isso dura muito tempo na sua casa. Entende? A aveia é algo que Santo Hildegard indica também, porém, se a pessoa estiver doente, ela contraindica o uso, tá? Então, pode-se usar a aveia no lugar da espelta, aspas, né? Uma coisa não vai substituir a outra, né? Mas para você fazer um biscoitinho da alegria, né? Você pode fazer. Eu faço os meus biscoitinhos da alegria com a aveia. Eu gosto muito de fazer com a aveia, né? Inclusive, eu gosto de usar o farelo da aveia para fazer os biscoitinhos da alegria. E a espelta mesmo eu uso para sopas, eu uso para fazer o mingau, eu uso para fazer a panqueca, né? Um cafezinho da manhã ali, tá bom? Outra coisa que Santo Hildegard vai indicar e que vai nos ajudar muito, porque nosso objetivo é detoxificar. Então, o que tem de toxina no nosso organismo, para além das coisas que nós comemos, né, de industrializado, nós temos ali as toxinas dos nossos humores, né, dos nossos vícios que ficam ali acumuladas no nosso corpo. Então, o que a gente faz? A gente utiliza ali a sauna. A sauna é uma coisa muito recomendada por Santo Hildegard. Santo Hildegard, inclusive, recomendava a sauna seca, que ela fazia a base das cascas das castanhas portuguesas. Castanha portuguesa é outra coisa que ela recomenda, mas também não é tão fácil de encontrar aqui no Brasil, né? E também não é tão barato. E eu tô falando dos básicos aqui hoje, gente, para falar assim, olha, não tenho condições de melhorar. Tem. Eu tô falando só coisa básica aqui para vocês. Então, a sauna você pode fazer para detoxificação. É uma coisa muito boa para estar se fazendo. De preferência, sauna seca. Por que eu tô falando da sauna seca? Porque a sauna a vapor hoje, no nosso tempo, é muito complicado por causa da qualidade da nossa água. Então, a nossa água tem muitas toxinas, você acaba respirando aquilo. Então, se não for uma água de qualidade, se não for uma sauna que vem ali de uma fonte natural,
talvez não seja interessante, seria melhor você fazer a sauna seca mesmo. E inclusive você vai ficar muito menos tempo ali na sauna, porque é bem mais rápido o processo, né? Outra coisa que ela indica é a sangria, que aqui no Brasil não é permitido, que é a retirada de 180 até 500 ml de sangue do corpo. Aqui no Brasil não é permitido, de pontos específicos, tá? Que ela indica para cada caso. Mas nós temos algo próximo à sangria aqui, que é a ventosa terapia. Então a gente pode fazer, porque isso já vai ser uma forma de estarmos equilibrando esse vício ali, tá? Dando condições para o nosso corpo de trabalhar melhor com ele, porque ele afeta diretamente o nosso corpo. Na hora que fala, Luciene, mas o vício, ele não tá ali na alma. Não, a alma padece com ele, mas é essencialmente do corpo. Então você vai dar condições para esse corpo, limpar este corpo, para que ele possa processar melhor, inclusive todos os conhecimentos que vocês estão abarcando aqui. Uma outra coisa que é muito bacana, nós vamos começar a falar amanhã, é o uso das pedras preciosas. É o uso das pedras preciosas. Olha, a autoemoterapia, Aurora, é outra coisa. Eu vou falar dela agorinha para você explicar o que é, tá? Isso, a doação de sangue pode ajudar sim, para algumas pessoas vai ajudar sim, tá próximo a isso, né? É porque a retirada de sangue que Santo Hildegarda fala são de pontos específicos, sabe? Às vezes aqui do crânio, às vezes ali da virilha, mas a doação de sangue ajuda também bastante, tá? A retirada de toxinas do corpo. Vai falar, mas aí eu tô tirando toxina do meu corpo, aí eu vou passar toxina para outra pessoa? Gente, nós estamos falando de equilíbrio de humores. Que às vezes um humor que não é muito bom para você vai estar necessário para outra pessoa lá, tá? Então amanhã nós vamos estar começando a falar das pedras preciosas. E a Maria de Fátima falou aqui da questão da ametista. A ametista, ela é uma das pedras que Santo Hildegarda indica também para a gente fazer uma detoxificação. Ela é super detoxificante. Haja visto que ela, usada no rosto, né, na pele, ela vai tirar a mancha. Então a gente já tem toda uma questão simbólica ligada à ametista aí, né? Tem toda essa questão simbólica que também ela limpa o nosso corpo. Em alguns casos de cânceres, alguns tipos de câncer, principalmente estados pré-câncer, Santo Hildegarda indica o uso da ametista. E a partir de amanhã nós vamos começar a entender por que nesse caminho das pedras a gente está usando as pedras, e essas pedras têm toda uma ligação com a igreja e com Deus, né? E com Deus, tá bom? Aí nós vamos falar da conexão com a natureza. Santo Hildegarda pede para que lá na nossa rotina do dia, né, logo ao acordar, a gente vá olhar para a natureza. Exatamente, essas manchas senis, elas saem com a ametista. A gente vai ter contato com a natureza. A gente fixe o nosso olhar na relva verde e deixe que aquilo nos transforme. Então é o conectar-se, o ouvir o movimento da natureza, sentir a brisa do vento. Hoje nós falamos sobre o déficit de natureza que nós temos. O que é esse déficit? Porque nós somos constituídos dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Então eu preciso dessa terra. Eu preciso pisar na terra, eu preciso do contato com a terra. Quem aqui planta, acho que a Dila sabe disso, a Dila tá aqui, ó, ela tem uma plantação maravilhosa de suculentas. Então, quando a gente mexe ali na terra, algo em nós se transforma. Por quê? Porque nós reconhecemos aquilo. Aquilo tem uma energia, é essa palavra, uma energia benéfica para a nossa alma, para o nosso corpo. É uma energia que vai nos equilibrar ali. Quem aqui, depois de plantar, de mexer na terra,
não volta com outro ânimo. Quantas pessoas que plantam pela terapia, pelo plantar. O contato com água de verdade, não é essa água cheia de cloro do nosso banho. Quem tem contato, quem pode ter um contato com uma mina, né? Olha aí, ó, quem já é na roça aí sabe o quanto que isso é transformador, quanto que andar descalço na terra transforma a sua forma de viver. O quanto tomar um banho de cachoeira, longe da visão que esotéricos trazem, transforma, porque é a natureza. Outra coisa é o fogo. A gente precisa do sol, a gente precisa sentir o sol. E hoje nós vivemos aí com medo, né? Porque colocaram em nós que o sol é extremamente cancerígeno. Olha a Beatriz falando de um bom banho de mar, mais chique ainda. Chiquíssima. Então, gente, o mar ele equilibra, ainda tem outros elementos lá no mar que vão transformar você. O sol, a gente sentir o sol na pele, você poder ver o nascer e o pôr do sol, isso é transformador para a sua alma. E outra coisa que a gente precisa trazer, que no senso comum está errado, falar, a respiração a gente já tem, o ar a gente já tem, a gente não tem, porque a gente respira de forma incompetente. Então a gente precisa aprender a respirar. Vocês sabem respirar? Eu estou fazendo um curso há alguns meses de respiração. Então, o curso, a lua também é outro fator, né, que é imprescindível para a gente. Então, a gente descobre que nós respiramos de forma muito errada. Então, o ar que nós trazemos para dentro também está vindo de forma incompetente. Existe um déficit no nosso ar também, porque respiramos errado. Então, só essas coisas básicas, vocês perceberam que o que eu falei aqui para vocês é básico. É básico, é coisa que todo mundo tem em casa, que a gente pode parar agora e fazer. Os pranayamas também, né? Só que assim, existe uma posição correta, né? De você estar colocando a língua na boca, então a gente desacostumou. E a nossa respiração, ela tem que ser só nariz, tá? Expira, respira pelo nariz. A maioria de nós respira muito pela boca. Tem muito o jogar fora pela boca. E quando a gente faz isso, nós estamos diminuindo o tempo de vida. Depois nós vamos falar, quando eu vou falar de cada elemento, eu vou trazer essas coisas aqui para vocês, tá? Então a respiração, o estar presente é muito importante. Exatamente, a respiração diafragmática. A gente já nasce sabendo respirar direitinho. Só que com o tempo a gente vai sendo viciado como os adultos já estão viciados. Já reparou os bebês? Que às vezes a gente acha que até morreu. Você olha assim, meu Deus, parou de respirar. Porque não tem. Então o esforço, o nariz ele não tem isso. Não tem essa que a gente faz pela boca, não tem. A respiração é exatamente, respiração pré-natal ali vem ali do baixo ventre, você não vê um movimento grande, né? E a respiração ela tem que ser lenta. A respiração ela tem que ser lenta. Se vocês, o professor que eu faço aula de respiração, ele dá um exemplo que eu gosto muito. Se você olhar para a respiração da tartaruga, você nem percebe ela respirando, né? Ela respira muito lentamente. Olha quantos anos nasce uma tartaruga. Aí você repara a respiração do coelhinho. Já reparou? Tanto que é rápida? Quanto tempo um coelho vive? Porque a respiração ela é capaz de regenerar nossas células. O nosso processo de
detoxificação. 70% do nosso processo de detoxificação, anotem isso que vocês não vão ver isso em quase lugar nenhum, é feito 70% pela nossa respiração. 70% das toxinas que nós temos no corpo, elas podem ser eliminadas se a gente tiver uma respiração eficiente. Veja como isso é grandioso. Certo? Então, gente, eu falei algumas coisas aqui, mas não falei para vocês o principal, que é o jejum. O jejum é outra ferramenta muito utilizada, ela é milenar em várias outras tradições, e a gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa, porque não é só a igreja que fala, né? Se a gente for ver aí, todas as medicinas ancestrais, elas trazem o jejum como uma ferramenta muito importante. Porém, Santo Hildegard, ela vai desaconselhar aqui para 7 vícios, tá bom? 7 vícios aqui não devem fazer o jejum, ok? Se vocês quiserem anotar quais são esses vícios. Vício de número 1, que é o amor à matéria, não deve fazer jejum. Vício de número 13, que é a infelicidade, a murmuração, a melancolia, tá? Aquela pessoa que resmunga de tudo, que tudo tá ruim para ela, ela não deve fazer o jejum. O vício de número 14, falta de moderação. A pessoa não deve fazer o jejum. Vício de número 15, alma perdida. Vício de número 16, que é óbvio, que é o orgulho. A pessoa orgulhosa não deve fazer jejum. Vício de número 25, que é o esquecimento, de Deus. E por fim, o vício de número 35, que é a tristeza, a dor do mundo, né? Que é a falta da alegria celeste. Essas pessoas não devem fazer o jejum. E o jejum é uma ferramenta que vai, além de detoxificar o corpo, vai detoxificar também a nossa alma, porque vai nos aproximar de Deus, do verdadeiro sentido da vida. Por que que esses aqui não devem fazer? Porque os vícios de cada um desses vícios aqui vai ser potencializado com o jejum. A pessoa orgulhosa, por exemplo, né, ao fazer um jejum, ao entregar um jejum, ela fala, nossa, sou bom demais, né? Vocês já viram essas pessoas que fazem questão de falar, nossa, eu fiz tantos dias de jejum, né? E Santo Hildegard também tem o jejum alimentado. Mas é porque eu expliquei aqui, Doris, o vício ele é aumentado, tá? O orgulhoso, ele vai ficar orgulhoso de entregar. Depois eu vou explicar quando eu for falar sobre cada uma das práticas terapêuticas, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, tá? Eu posso falar mais um pouquinho sobre isso. Então, gente, ficou claro para vocês aqui? Vocês têm alguma dúvida? Pois bem, amanhã nós já concluímos esse caminho nosso aqui dos vícios, né, dessa primeira leitura que nós tivemos. Acho que vocês tiveram uma ideia, pelo menos assim por alto, do que é, né, do que é isso. Dá para ter uma ideia e começar a trabalhar em vocês aí. O jejum alimentado eu vou explicar quando eu for falar de cada uma das práticas terapêuticas, tá? É um jejum que você não fica sem alimento, você vai reduzir. E ao incorporar, você vai incorporar alimentos que tenham virtudes que vão te ajudar nesse processo, tá bom? Todos os jejuns de Santo Hildegard, mesmo o rígido, ele é alimentado, tá bom? Então vamos lá, gente. A partir de amanhã nós iniciamos uma nova jornada aqui
onde nós vamos falar sobre o caminho das pedras. Então, estejam comigo. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui, a paciência de me ouvir, por estarem aqui no horário de almoço, que é difícil para todo mundo, né? E terem paciência e me darem a oportunidade de trazer essas palavras de Santo Hildegard, que para mim, assim, é muito importante. Estejam comigo amanhã, começamos o caminho das pedras de Santo Hildegard. Vocês vão gostar bastante de saber por que isso funciona. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Eu me sinto muito honrada com a presença de cada um e muito feliz. Peço novamente, compartilhe essa live, mande para os amigos, mande o link, né? Em breve a gente vai ter um canal ali no YouTube para facilitar esse compartilhamento. Já que o Instagram não está gostando de mim. Então, muito obrigada a vocês. Me deixem nos comentários o que vocês acharam, dúvidas que vocês têm, e na medida do possível eu vou respondendo. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, às 12h12, aqui no Instagram, para mais um encontro, para falarmos das pedras de Santo Hildegard. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.